Olá, estamos começando o TRT Entrevista. Hoje a gente recebe Homero Batista, ele que é professor da Universidade de São Paulo, a USP, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, também em São Paulo, e professor, autor de vários livros, inclusive está lançando uma nova obra agora, Manual de Direito do Trabalho. É isso mesmo, Zequias. É um prazer estar aqui no TRT 23. O manual tem um propósito aí de ser uma linguagem simplificada, um livro com mais facilidade de acesso, né, para introduzir o direito do trabalho e o processo do trabalho para as novas gerações. Perfeito, a gente vai conversar ainda sobre o livro, mas para iniciar o nosso bate-papo, quero aproveitar um gancho agora. A CLT está completando 80 anos, completou Isso. 80 anos agora em maio. Ah, Se pensarmos apenas pela questão do tempo, ela é uma senhora, né, de 80 anos. A pergunta que se faz é, ela é uma senhora que vai à academia, ou seja, está vigorosa, ou é, como alguns dizem e tentam sustentar, uma senhora já ultrapassada? Bom, será que eu posso ter uma terceira alternativa? Acho que Claro. ela não vai assim à academia todos os dias, mas também não acho que ela esteja ultrapassada. Deixa eu só fazer um contexto aqui para o pessoal, talvez das outras áreas, mas mesmo o pessoal da nossa área. É um acervo de 80 anos, uma estrutura de 80 anos, mas é importante se dizer que ela já sofreu mais de uma centena de reformas. Então, existem normas bastante contemporâneas, bastante recentes, que estão formalmente dentro do texto da CLT, mas não são dos anos 40. Além disso, vários assuntos que a gente conhece, vale transporte, fundo de garantia, participação nos lucros, vale refeição, planos de saúde, não são da CLT, são da galáxia que orbitam em torno, né? Perfeito. São temas mais recentes. Dentre as 100 ou 200 reformas da CLT, nós temos que destacar a de 2017, que ficou conhecido como Reforma Trabalhista. Inclusive tem um livro seu sobre isso, não é É mesmo? verdade, como foram mais de 150 dispositivos impactados, tanto em 2017 me debrucei, escrevi uns comentários sobre o tema, quanto a gente pode identificar que ali nascia uma nova CLT também, se a gente for pensar assim. Então nós temos quase que uma marca, um símbolo, que acho até, Zequias, que está no inconsciente coletivo, CLT como sinônimo de uma rede de segurança, uma base mínima para a gente se apoiar, mas com conteúdo contemporâneo. Perfeito. E até porque a gente fala, quando fala em direito do trabalho, se pensa, se vem à memória, à cabeça a questão da CLT em si. Então ela tem esse poder de talvez sintetizar ou trazer esse espírito de uma lei que regula as relações de trabalho. E é interessante, é uma sigla, né? Consolidação das Leis do Trabalho. Consolidação porque lá na ocasião Getúlio Vargas dizia que ele não estava criando, ele estava só fundindo leis esparsas, o que é verdade em termos, né? Bancários, ferroviários já tinham leis próprias e foram agasalhadas ali, juntadas naquela mesma norma. É uma sigla, CLT. E essa sigla pegou, como a gente diz assim numa linguagem popular, né? Tem gente que fala trabalhador seletizado, usar palavras derivadas dessa sigla. Ela não é um poço de virtudes, mas também os vícios dela são conhecidos e a gente tem que tentar a busca de um equilíbrio. Quando se fala em modernizar a legislação trabalhista, até para dar conta do momento atual, a gente sabe que o mundo é cada vez mais tecnológico, né? Nós temos hoje o trabalho por aplicativo, que ainda não está regulamentado, está a cargo das decisões judiciais para ter um mínimo de parâmetro. Temos também a questão do teletrabalho, que vem pós-pandemia de forma mais incisiva. E agora recente, a gente tem inclusive a inteligência artificial, né? E aí veio o expoente é o ChatGPT. Como é que a gente consegue enxergar todas essas questões que, querendo ou não, impactam nas relações de trabalho e como é que o direito, e aí em especial o direito do trabalho, pode fazer frente para poder acompanhar essas novas relações que surgem no dia a dia? É uma reflexão muito importante, necessária, urgente. O direito, ele sempre, ou quase sempre, ele está a reboque da realidade, dos fatos. É muito difícil que o direito consiga se antecipar, já regulamentar uma inteligência cujo conteúdo a gente ainda não conhece. Então, antes de atirar pedra na CLT, eu sempre lembro assim os colegas que isso acontece na área criminal, porque precisa avançar os crimes que a gente nem sabia que era possível, Lei Carolina Dickmann, Lei Maria da Penha, a gente vai correndo atrás. Na área tributária, na área civil. Muito bem. Na área trabalhista não é diferente. A gente tem que ter humildade de reconhecer que os instrumentos
são insuficientes e correr atrás. O problema é que agora tem corrida de 100 metros rasos, né? Porque você corre, amanhã já não dá. Antigamente ainda dava para trotar, né? Agora você tem que estar muito bem empenhado. Mas tem duas, Tem que estar indo para academia, doutora. tem que estar diariamente. Mas tem dois pontos importantes aqui que eu queria destacar. Primeiro, fora do direito, questão talvez econômica, né? Nós temos o menor salário mínimo dos países industrializados. Então, é muito injusto que eu vejo a gente apanhando, o seu trabalho apanhando, o CLT apanhando, comparando $200 de salário mínimo ou $250 com $3.000, $4.000. Vamos ser sinceros. Se nós fizéssemos uma enquete, qualquer um de nós trocaria o salário mínimo de $4.000 pelos perdulicários. Nós fomos conhecidos por perdulicários 13º, um terço de férias, muito por conta da massa salarial baixa, deprimida. Muitos governantes não conseguindo oferecer melhores salários, remunerações nacionais ou sindicais, dos pisos, acabam sendo sugados, seduzidos pelos perdulicários. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a CLT corre atrás, que ela leva a fama, porque ela é a âncora, né? Ela é esse símbolo, mas nós temos que observar que alguma rede de segurança precisa ter. Quando se fala assim, vamos liberar geral, porque cada um por si, os trabalhadores já são mais politizados, não há país do mundo que não tenha uma rede de segurança, uma rede de proteção. Não há conhecimento do mundo que não possa ficar obsoleto em 24 horas. Não adianta falar o alto executivo se vira ou quem domina a informática se vira, porque tudo isso muda. Rede de segurança envolve previdência social, rede contributiva, envolve também ter alguma garantia de horário máximo e remuneração mínima. Então, um básico precisa ter. A pandemia mostrou um pouco disso, né, doutora? Exato. Não adianta a gente ficar pensando em liberação geral. Aí, só para completar a sua pergunta, a SLT ela está defasada, ela precisa correr atrás de alguns elementos. Eu acho que isso é um consenso, mas não a ponto de desguarnecer, de deixar sem nada. O aplicativo é o exemplo da moda. Como a gente vai regular? Existe comissão especialmente designada para isso, existem trabalhos acadêmicos, teses que propõem, eles poderiam ser aproximados dos avulsos, que é o exemplo dos portuários, porque eles não têm um empregador formal, mas eles têm uma rede de trabalho. Existem teses que propõem que eles sejam uma categoria especial na contribuição previdenciária. Sem nada, nós não podemos ficar. O direito do trabalho ele tem essa essência dessa assimetria, né? Essa desigualdade. O importante dizer, acho que na questão do trabalho por aplicativo é a questão principalmente da previdência e dos acidentes de trabalho, né? No caso de um infortúnio, o empregado fica desguarnecido, o trabalhador fica desguarnecido. Hoje, a Previdência Social, ela trata dessa matéria, a pessoa entraria como contribuinte individual. Esse sozinho, esse não é um problema a mais, porque a Previdência ela tem uma quantidade muito grande de naturezas de segurados obrigatórios e os contribuintes obrigatórios. A quem conhece aquela lei 8212 e 8213, que são as leis de custeio e benefício, sabe que são mais de 100 hipóteses lá. A pretexto de que são 5 grupos, os empregados, os individuais, que são os autônomos, né? Os especiais, os domésticos, os avulsos, se desdobram em mais de 100 hipóteses. Até síndico de condomínio tem lá, tem pequeno empreendedor, garimpeiro, seringueiro, está todo mundo lá. Falta de previsão não é, mas falta concretização, né? Perfeito. Daí a chegar até o âmago, chegar até todos os rincões e todas as hipóteses, vai um longo percurso. Perfeito. Doutor, para a gente encaminhar para o final do nosso bate-papo, o senhor também é um grande autor, já tem mais de 20 obras lançadas, não é isso? A última dela é Manual do Direito do Trabalho, é um trabalho que o senhor comentou que é uma síntese daquilo que foi feito no passado. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais dessa obra, o que ela se propõe, o que ela traz de novo em relação aos demais livros já publicados por você. Obrigado, Ezequias. Assim, eu falo do livro com emoção, com sensibilidade, não por ser somente uma obra, né, que se propõe a ser lida e a ser divulgada, e sim pelo esforço que acho que é de todos nós de descomplicar.
Eu sou muito crítico dos colegas no magistério e na magistratura que usam o juridiquês, que usam a linguagem que já é naturalmente opressora, que já distancia da sociedade. Então a gente tem que se comunicar, que faz parte do seu ofício, faz parte dessa brilhante ferramenta que o TRT-23 possui, do uso das comunicações, do rádio, da internet. Então, um desafio que me propus, mas que a editora Revista dos Tribunais também propôs, era falar em linguagem acessível, sintética, resumindo e sem perda de conteúdo, porque se for só sintético é fácil, né? Mas sintético sem perda de conteúdo. Então, eu posso falar uma experiência, assim, uma confidência. É mais fácil escrever 10 volumes, como foi uma experiência que eu tive nos anos 2000, do que escrever 280 páginas resumindo os 10 volumes. É mais fácil ser analítico, ser longo, do que ser sintético. Isso não é um lugar comum. É muito difícil. Eu fiquei sabendo que a Clarice Lispector tem uma frase, né, que é atribuída a ela. Ela fala: ninguém se engane, por trás da simplicidade tem muita transpiração. Né? Para você parecer simples, né? E eu tô com essa chama, né, com essa vontade de procurar a simplicidade, que parece ser o estágio final da sofisticação, como dizem, né, também atribuído a alguns outros autores. Então essa é a minha novidade 2023. Perfeito. O livro, para quem se interessou e quer comprar, onde é que ele está disponível? O Manual de Direito do Trabalho, né, só tem esse nome, Manual de Direito do Trabalho. Em geral as pessoas falam Manual do Homero ou Homero Batista. A editora Revista dos Tribunais, que é quem me publica há 15 anos, ela tem um e-commerce bem eficiente, Livraria RT, que é a Revista dos Tribunais, livrariart.com.br. Eu acho que eu também vi em outras plataformas de venda, né? Acho que a Amazon, inclusive. Sim, ela está disponível em larga escala. A RT talvez seja ali a ponta de lançamento. Perfeito. Doutor Homero, quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no TRT Entrevista. Obrigado, Zequias. Prazer. E assim chegamos ao fim de mais um bate-papo. Você pode acompanhar novamente ou ouvir essa entrevista na Rádio Agência TRT, no site do Tribunal, o trt23.jus.br, ou assistir novamente no YouTube. Um abraço e até a próxima.